Olá pessoal, eu sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa semana de outubro. Muito bem, pessoal, olha só. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal dentro da perícia criminal, que é sobre o procedimento operacional padrão, tá? Em 2013 foi lançado esse POP aqui que vocês estão vendo no vídeo de vocês, tá? Que tem 243 páginas, isso mesmo. Esse POP aí fala sobre vários procedimentos que o perito criminal deve fazer na sua rotina forense, né? E esses procedimentos são sujeitos, por exemplo, a ser interrogados por advogado de defesa, pelo Ministério Público, por juízes, né? Para poder saber justamente como é que foram nossos procedimentos. E esse POP fala o que a gente deve fazer, né? Então nós temos tipo uma receita de bolo, digamos assim, né? Para a gente fazer os nossos, para a gente fazer adequadamente nossa carreira, nossa profissão ali, em várias áreas diferentes, tá? Esse POP da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, foi lançado em 2013, tá? E é dividido em 7 áreas, tá? Então, balística forense, DNA forense, informática forense, locais de crime, medicina legal, papiloscopia, química forense, tá? Então tem um total aí de 24 procedimentos operacionais, tá? Neste POP da Senasp em 2013. Muito bem. Entre os dias 10 e 13 de setembro, mês passado, vai fazer mais ou menos um mês, né? Houve o 27º Congresso Nacional de Criminalística, isso mesmo, Congresso Nacional de Criminalística, que reúne aí, acho que é o evento mais tradicional que nós temos aqui no país, que reúne peritos, advogados, estudantes, né, vários profissionais, Ministério Público, juízes também comparecem a esse congresso. Então, vai a nata ali da criminalística brasileira, estudiosos da área, né, para poder debater vários temas interessantes e relevantes aí da criminalística nacional, tá? Infelizmente, não pude estar nesse evento nesse ano, gostaria de ter ido, mas não pude, tá? Mas eu ouvi dizer que foi um evento extraordinário esse ano aí, que houve o 27º aí, Congresso Nacional de Criminalística. Muito bem. Não por acaso, não acredito nesse tipo de coincidência, né? No dia 10 de setembro, foi lançado lá no site do portal do Gov, né? Lá no site gov.br, lá na aba lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi lançado no dia 10 de setembro, publicado no dia 10 de setembro, o novo POP da perícia criminal brasileira, os novos POPs, digamos assim, tá? E não acredito que foi por acaso aí, nessa mesma data, aí, no primeiro dia do evento do Congresso, lá do principal Congresso de Criminalística do país, né? Foi lançado lá esses POPs aí em 2024. Já era muito esperado, inclusive eu fiz um vídeo sobre o diagnóstico da perícia criminal, esse importante documento que vocês estão vendo aqui na tela, tá? E nas informações aqui em cima, sobre o diagnóstico da perícia criminal de 2012, 2013, tá? E no mesmo ano de 2013 foi lançado esse POP, esse primeiro POP da Senasp aí, que contém 24 POPs, tá? Esse livro de 243 páginas, muito bem. Então já tem 11 anos que esse documento, esse importante documento foi lançado e já era esperado haver uma segunda edição aí deste documento, tá? Atualizações, enfim, tá? Neste momento, agora em setembro, houve essa atualização, foi lançado no dia 10 de setembro, muito bem, tá? E o POP atual, esse POP de 2024, gente, possui 10 volumes, isso mesmo, 10 volumes, tá? Distintos em áreas da perícia distintas. Então, em vez de lançar um único livro, né, digamos assim, como foi lançado a edição anterior, o atual POP, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou aí, então, 10 volumes aí, englobando distintas áreas da perícia. Então, a balística forense, não é mais DNA forense, agora é genética forense, informática forense, local de crime, medicina legal, papiloscopia forense, então não é mais só papiloscopia, né? Química forense, aí lançou também ambiental, áudio e imagem e toxicologia forense. Então são 10 áreas aí da perícia criminal nacional. E agora não tem mais 24 POPs, tem 56 POPs aí englobados aí nesses 10 volumes que a gente vai estudar nas próximas semanas. Isso mesmo, aqui no site perito.com.br eu vou fazer uma leitura aí minuciosa ao longo dessas semanas e vou passar para vocês a minha impressão sobre esse importante documento aí que nós temos para seguir, tá bom, gente? Então, a perícia oficial criminal do Brasil deve seguir o que preconiza esses POPs, é importantíssimo mencionar isso, tá?
Isso significa dizer que os advogados de defesa, Ministério Público, juiz, etc., podem nos questionar, ou podem questionar as perícias oficiais com base nos fundamentos desse POP, tá? Então é importante a gente debater um pouco sobre o que isso implica aí na nossa rotina, tá? E, gente, eu vou debater nas próximas semanas, então, esses POPs, esses 56 POPs, tá? E hoje eu vou começar pelo POP de local de crime, isso mesmo. No POP de local de crime, gente, é a área que eu atuo hoje em dia, né? Depois vou para POP de genética forense e assim sucessivamente, tá? Então, o POP de local de crime, no POP lá de 2013, aquele documento que eu mostrei para vocês anteriormente, esse aqui, tá? O capítulo de local de crime falava apenas sobre levantamento de local de crime contra a pessoa. Então, lá na página 107 a 130, ou seja, 23 páginas, né, ele discorria sobre esse POP de levantamento de local de crime contra a pessoa, tá? O que os peritos, né, criminais de local de crime devem fazer nesse levantamento de local de crime contra a pessoa. Muito bem. Os pontos relevantes estão marcados aí na tela de vocês. Vou passar aí rapidamente para você ver um pouco da cara, né, do POP, tá? E aí vocês vão acompanhar comigo, tá? Então, gente, aqui está a cara do POP de local de crime, né? Observe que é bem objetivo o POP, né? Levantamento de local de crime contra a pessoa, né? Profissionais de perícia afetos à atividade deste POP. Então, eu marquei aqui alguns pontos que eu acho relevante discutir, né? Então, os materiais a seguir são recomendados, né? Não são obrigatórios, digamos assim, tá? Mas observe que alguns desses materiais nós não temos na rotina forense, por exemplo, latas, né? De tamanho diverso, nós não costumamos levar na nossa viatura, tá? Seringas também eu tenho eventualmente para retirar, por exemplo, líquidos, né? Sangue líquido de um local, por exemplo, é importante, tá? Muitas vezes eu uso chumaço de algodão, uso suaves, tá? Mas eventualmente eu levo seringas na minha maleta pessoal. Cada perito tem sua maleta pessoal, mas também a Senasp e os estados, eles fornecem maletas de perícia, né, gente? Pra gente trabalhar, obviamente, tá? Então as viaturas da gente são cheias de material mesmo, tá? A gente tem que levar pra cima e pra baixo esses materiais que a gente trabalha, tá? Nosso material de trabalho, tá? Então, por exemplo, água destilada, água oxigenada, balança de mão, não costumo levar, eu não conheço ninguém que costuma levar balança de mão, tá? Nós normalmente utilizamos balança do próprio laboratório, né? Na base da gente, certo? Ferramentas de tamanho diversos, pás, picaretas, alicates. Então, observe o leque de material que nós devemos levar na viatura, tá, gente? É claro que isso aqui é só uma sugestão, uma recomendação para nós desempenharmos nosso trabalho, né? Nem todas as ocorrências demandam todos esses materiais. Então, observe que às vezes a perícia, quando a gente é requisitado, né, demandado para comparecer no local de crime, a gente tem que saber do que se trata o local de crime, né? Então, o delegado de polícia, que é quem nos requisita normalmente, né, ele vai informar ali no sistema, olha, é uma perícia de homicídio, uma perícia de furto, uma perícia de ambiental, enfim. Aí o perito ele vai justamente separar os materiais necessários para fazer aquele exame pericial no local, tá bom, pessoal? Então é importante mencionar. A gente não pode levar tudo, porque a viatura nem tem espaço para a gente levar tudo, né? Então a gente teria que andar com um caminhão, né? Então isso aí seria impossível, tá? Mas observe que o POP de 2024, esse que foi lançado agora, já tem alguns materiais novos, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Muito bem, então, reagentes para exame preliminar de drogas, nós não levamos, antigamente a gente levava, né, eu tenho 8 anos de carreira, eu lembro que levava reagentes para exame preliminar de drogas, hoje particularmente nós não temos, pelo menos não onde eu trabalho, tá? Nós fazemos tudo na base desses exames preliminares de drogas, certo? E uma coisa interessante que eu percebi nesse POP de 2013, tá? Então temos alguns conceitos interessantes, por exemplo, como escolher o tipo de padrão a ser utilizado na busca de vestígios, espiral, por quadrantes, linha cruzada, varredura. Isso é um tema de questão de prova também, tá, pessoal? Geralmente nos livros aí da doutrina de criminalística no Brasil nós temos essas definições, tá? Então nós temos aqui algumas questões interessantes. O local, é importante descrever o local e georreferenciá-lo por GPS. Isso aqui já era incluso no POP lá de 2013, tá? Aí fala várias coisas que a gente tem que fazer. Esse POP aqui de 2013 preconizava, por exemplo, solicitar, se possível, coletar imagens disponíveis no sistema de vigilância e armazenamento para posteriores análises, né? E também, por exemplo, examinar e coletar armas de fogo, bem como seus componentes e outros elementos balísticos, tornando-as seguras, desmuniciando, retirando o carregador, etc., antes de acondicionar e encaminhar para outros exames. E aqui é uma coisa interessante também, gente. Olha, quando houver necessidade de retornar ao local,
O mesmo será fechado e lacrado pelos peritos criminais e a autoridade policial, sendo mantida a sua preservação até a liberação final por parte dos peritos criminais. Então, o perito criminal ele pode lacrar um local do crime, né, se ele quiser voltar no outro dia, ou, enfim, fazer exames posteriores à luz do dia, por exemplo. Vamos supor que um caso deu na madrugada, né, na noite, né, então a visualização fica bem prejudicada em alguns vestígios, né, então o perito que quiser voltar no outro dia, ele pode manter o local ali preservado para voltar no outro dia, sem problemas, tá bom, gente? Bom, o que ele fala aqui também é o seguinte, ó, nesse ponto de procedimentos, recomendações, né? Recomendações, ele fala, os componentes da equipe pericial devem evitar contatos com os envolvidos, acusados, testemunhas, parentes, advogados, conhecidos, policiais não afetos à investigação, órgão de imprensa e outros, tá? Isso aqui foi removido no POP de 2024, conforme a gente vai ver aí mais adiante, tá? Nesse vídeo aqui, tá bom, gente? Então, essa aqui é a cara geral do POP que eu tô mostrando para vocês, tá? Ele fala, inclusive, os capítulos do laudo, né, que é sugeridos, né, e tal. É bem interessante aqui, nos casos de morte de crimes contra a pessoa, tá? Então, define que a área imediata, a área imediata. Vocês podem conferir, você pode conferir aí, tá? É um documento que está aberto aí ao público, né, um documento livre aí, tá? Tem um fluxograma, esse fluxograma foi substituído também por outro item, né, por uma espécie de checklist, digamos assim, tá? E tem algumas silhuetas. Essas silhuetas eu acho bem importante aí, gente, para eventualmente a gente marcar lesões, por exemplo, em cadáveres, tá? Tanto em acidente de trânsito, como em suicídios, como em homicídios, por exemplo. Enfim, morte violenta como um todo, né? A gente vai usar essas silhuetas aqui com os nomes técnicos, tá? Eu achei que essa silhueta aqui tem um pouco de uma definição meio ruim. Eu não gostei muito da definição, tá? Poderia colocar uma definição um pouco melhor, tá? Observe que está meio apagado alguns pontos aqui. Você aumenta também, ó, e não tem uma definição muito boa, tá vendo? Observe que perde um pouco de definição. Isso aí se manteve nesse POP de 2024. A definição, então, não está muito legal, não, tá? Mas é interessantíssimo, gente, essa silhueta, porque ele indica o nome técnico aí das regiões, tá? Do corpo. E aí eu coloco da cabeça, tem lá lateral direita, lateral esquerda, aí tem a porção frontal, né, do corpo anterior, né, porção posterior, né, a região ventral e dorsal, respectivamente, porção lateral direita, porção lateral esquerda. Ele fornece aqui então uma silhueta também da perna, tá? Da orelha, das mãos. Então tá bem interessante aqui esse POP, tá? Muito bem, então observe que essa é a cara do POP lá de 2013. Muito bem, o POP de 2024, gente, tem essa cara aqui, um POP ficou mais moderno, mais bonito, inclusive, tá? Possui 114 páginas, isso mesmo, 114 páginas, tá? Dividido em 3 capítulos, então são 3 POPs aí. Exame de local de crime contra a vida, né? Não é mais levantamento de local de crime contra a pessoa, agora é exame de local de crime contra a vida, exame de local de crime contra o patrimônio, exame de local de crime contra a mulher, tá? Então são esses 3 capítulos aí que possuem esse POP, tá? De local de crime. E eu achei com um avanço formidável aí dentro do escopo de local de crime, que engloba a maior parte da casuística nacional, né, que são crimes contra o patrimônio, né, além de introduzir também os procedimentos para exame de local de crime contra a mulher, tá, que infelizmente são ocorrências aí bastante frequentes na rotina forense da gente, tá? Então observe, gente, na próxima semana eu vou falar um pouco sobre patrimônio e sobre exame de local de crime contra a mulher, tá? Fiquem antenados aí no vídeo que eu vou mencionar um pouco sobre esses 2 temas para vocês também. Então hoje vamos falar um pouco sobre exame de local de crime contra a vida, isso mesmo. Então aqui tem justamente esse procedimento operacional padrão, tá? 2024, a cara bem bonita, tá? Tá a capa aqui, volume 6. Eu vou passar aqui para vocês dar uma olhada na cara geral deste importante documento, tá? Que foi lançado dia 10 de setembro do corrente ano, 2024, tá? Então a gente tem aqui justamente esses 3 POPs, tá? Bom, então temos aqui exame de local de crime contra a vida, a cara também, o layout mudou, né? Tá um layout legal. Aqui ele já introduz já a questão da aeronave remotamente pilotada, os ARPs, né? Os drones que nós utilizamos na nossa rotina forense. Então, muita gente está utilizando drones, isso aí está evoluindo de forma bastante rápida na rotina forense.
estamos usando o drone, tá? Eu tenho meu drone desde 2016 que eu uso, mas a instituição também fornece drone pra gente, aqui no estado de São Paulo nós temos o drone, tá? Aqui ele mantém, por exemplo, alguns itens, água oxigenada, água destilada, balanço de mão, não são itens que normalmente nós temos, né, à disposição em local de crime, mas na base nós temos, tá? Na base nós temos esses materiais. Biombos, retrátil e descartáveis nós não temos, tá, pessoal? Computador portátil, notebook, nós temos na maleta antiga da Sinasp, temos detector de metais, temos drones, temos scanners 3D, tá? Então observe, gente, que vai aumentando o número de itens aí que nós devemos carregar, né, em cada ocorrência específica. Nesse caso aqui de crime contra a vida, aí, ele sugere essa lista de material aí para a gente levar para o local, tá? Então marquei alguns itens aqui que nós normalmente temos, né, ou que às vezes a gente não leva para todas as ocorrências aí, depende do histórico ali, eventual, para a gente poder levar esses materiais, tá? Muito bem. Então, ele fala sobre ações preliminares, fala chegar ao local, tem um checklist aqui, anexo 1, né, que a gente vai ver mais adiante, aí das ações iniciais, descrever o local já referenciados, manteve-se muitas coisas aí do POP lá da Sinasp de 2013, tá? É importante mencionar isso, mas foram incluídos aí outras coisas, retiradas outras coisas, tá? E aqui ele fala o seguinte, gente, olha só, diferentemente do POP de 2013, né, que ele fala que evitar, né, conversar com testemunhas, etc., aqui ele já recomenda diferente, tá? Ele recomenda considerar a possibilidade de entrevista preliminar que objetive colher dados de testemunhas, né, sobre a dinâmica da ação delituosa com vistas a identificar de maneira mais assertiva possíveis elementos materiais. Então observe, gente, que mudou, né? Isso mudou, a doutrina estabelece justamente que a gente deve levantar materiais aí, informações sobre o caso, né, o máximo possível. E o perito ele não deve se contaminar com essas informações, ele vai ouvir de forma bastante crítica, né, digamos assim, e depois comparar essas versões com os vestígios, tá? Então isso é importante aí para a gente mencionar no nosso POP, tá, pessoal? Muito bem. E aí ele tem alguns pontos críticos sobre a segurança, a preservação e isolamento, né? O perito ele pode ampliar, por exemplo, a área de segurança, né? A área imediata também, tá? Ele pode ampliar essa área se ele quiser, certo? Fala sobre cadeia de custódia, transporte do material, registro de deficiências e equipamentos imateriais. É importante formalizar sempre, né? Se estiver faltando material, fale com o chefe providenciar esse material. Então, isso aí, gente, ele fala também sobre a estrutura básica do laudo. Então, observe que é um pouco bem completo aí, tá? De local de crime que nós temos aí que seguir, tá? Bem detalhado aí. E tem 114 páginas, 3 POPs, tá? Aqui eu estou terminando já o POP de locais de crime contra a vida, tá? E aí, tem algumas referências, gera alguns documentos legais, tá? Tem um glossário também, tá? Observe que tem definições importantes aqui que a gente também tem que entender, tá? Isso aqui, gente, para quem estuda para concurso público, é importantíssimo também, tá bom, pessoal? Então, pessoal de concurso público aí, fiquem antenados, porque tem essas definições aí que são definições oficiais, tá, gente? Normalmente as leis, né, seguem esse padrão aqui e vice-versa. Esse padrão aqui segue o que tem algumas leis, tá? Então, observe que são fundamentos aí de local de crime, etc., da perícia nacional, tá? Então, é importante a gente ficar atento aí a esse material, certo? E aqui tem um checklist, aquele fluxograma lá foi substituído por esse checklist, tá? Anotar a hora que chegou no local, a hora que saiu, né? Anotar um monte de coisa, marcar aí o que anotou, enfim, ele fala bastante coisa interessante aqui neste POP, tá? E por final ele fala das silhuetas, né, que chamam de nómina anatômica. Muito bem, aqui ele manteve aquelas mesmas figuras que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Com os nomes aí, eu achei interessantíssimo aí, a região específica, com os nomes específicos, tá? Muito útil aí para a gente marcar em locais de crime, tá? Com relação às silhuetas, pessoal, lá no DVI Guide, que eu mencionei no vídeo anterior aí, eu mencionei as semanas anteriores sobre o DVI Guide, o Guia de Identificação de Vítimas da Interpol, tem lá no formulário rosa que eu mencionei no vídeo, uma silhueta também para marcação de lesões, tá? Lá não tem os nomes técnicos, por exemplo, como tem aqui no POP da Sinasp, tá? Mas é uma página só, como você está vendo aqui no vídeo, ó, tem uma página só de silhueta para marcação de lesões também, né? É importante
mencionar isso. Então, estou mostrando aqui, tá? É um POP que tem maior definição e tem cabeça, e pés, mãos, né? O corpo, a região anterior e ventral. Ventral e dorsal da pessoa aí, que você está vendo na foto, tá? Muito bem. Então, desenhos anatômicos aí para você justamente fazer a marcação das lesões, por exemplo, período criminal de local, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Então, essa é a cara geral do POP, local de crime contra a vida, tá? Exame de local de crime contra a vida. Nos próximos conteúdos, vamos falar sobre crime contra o patrimônio e crime contra a mulher, certo? Esses dois POPs aí, dentro desse macro aí, POP de local de crime, de 114 páginas. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Bom, nos vemos então nos próximos vídeos. Até logo mais. Tchau, tchau.